Olá, voltamos aqui, voltamos só para a gente encerrar nosso bate-papo com o Mário Jorge hoje sobre física quântica e dupla fenda. Ele estava terminando de explicar para a gente os finalmente do experimento da dupla fenda, tá bom? Então vamos só fazer essa live bem rápida aqui para a gente fazer as conclusões, porque o Instagram cortou nossa transmissão quando completou 1 hora, tá? Só dizendo para vocês que já tá ficando disponível aí no IGTV, tá bom? O Instagram nos deu essa opção que antes não tinha, então a gente está aí adquirindo uns benefícios com o Instagram e conforme a gente cresce. Então vão lá, sigam, curtam, que isso nos ajuda o Instagram liberar mais funções pra gente como produtor de conteúdo, tá bom, gente? Então vou só esperar o Mário Jorge entrar novamente para eu chamar ele e a gente fazer a conclusão aqui. Ótimo, Mário. Ok, transmitir junto com... Então, o Mário estava nos explicando sobre a dupla fenda, por que deixou os cientistas boquiabertos, né? Ó, Mário, uma notícia boa aí, que o Instagram agora, quando encerrou, né, a transmissão, o Instagram me deu a opção de jogar para o IGTV, de salvar para o IGTV. Fiquei muito feliz. Então, assim, o Instagram ele vai liberando para os produtores de conteúdo algumas ferramentas que não tem em todas as contas. E aí a nossa, e olha, a sincronicidade Por isso que é legal, boa que liberou essa por isso que é legal já estava querendo. A quantidade de seguidores é bacana porque ela vai disponibilizando mais funcionalidades, né? Isso é. E a interação também dos seguidores vai dando vai dando relevância àquela conta e o Instagram vai liberando mais funções. Pois é, legal. É uma coisa puxa a outra, facilita e fica bom para todo mundo, porque quem está vendo também tem a possibilidade de desfrutar um pouco mais, se estiver gostando, né? Se estiver sendo útil. Legal. Bom, voltando então, a gente estava tentando fechar um pouco a questão do experimento dupla fenda, né? Como explicação um pouco da física quântica, né? Que é um experimento que é o backbone, aí, a espinha dorsal da física quântica. Então, ele leva aquela pista gigantesca de que a realidade não é tão material quanto parece. Porque o materialismo exclui automaticamente a consciência. Para o materialismo, a consciência é um acidente de percurso. E para, por exemplo, My Big Tom, que é uma ciência física que considera a consciência como importante e fundamental, ela é a fonte de tudo. A consciência, como a gente sabe também do Caibalion, a consciência é a fonte, a mente é a fonte, quer dizer... as outras coisas são derivadas. Né? Consciência é fundamental, todo o resto é derivado. Agora, a ciência materialista ainda não tem essa aceitação, mas elas estão com pistas cada dia mais, inclusive da física quântica e agora da física digital, mostrando que as coisas... E a gente vai ter a oportunidade de falar de vários outros temas ao longo da semana, aí, né? Entrelaçamento quântico, efeito Zenão, tem uma série de outras coisas que ocorrem aí na realidade que vão virando pistas cada vez mais fortes. Como também a física de partículas, que detectou que não existiam, na verdade, não acharam matéria, não encontraram matéria alguma, é espaço vazio. Quanto mais você quebra as partículas, mais espaço vazio abre. Né? Que aí entra em outro caso, até que eu costumo achar que a conexão enorme com o Caibalion, que aquela em cima é como, assim, em cima com embaixo, não lembro exatamente a frase. Assim como mas, é assim, em cima, é embaixo, assim como é embaixo. Pois é, se você vai olhando para fora com um grande telescópio e você vai ampliando a visão, você vai encontrar vazio imenso. A quantidade de matéria no universo é minúscula comparada com o aparente espaço vazio. Então, em cima é espaço vazio. E quando você mergulha procurando a matéria, ela começa a aparecer espaço vazio, espaço vazio, espaço vazio. Isso é uma ficha que uma vez me caiu, né? Lendo aquela vazio, frase... entre aspas, né, Mário? Porque o vazio é, na verdade, energia, né? Energia, informação. Informação. É o nada, né? Vazio no sentido de ser espaço, né? Espaço livre, né? De matéria. Não tem matéria. Tá? Agora, o que tem informação. Existe a informação referente ao funcionamento da partícula, tá? Que reconstitui vai se somando aquela informação até constituir um átomo, até constituir uma molécula e até constituir o que parece ser o nosso
corpo sólido. Mas se você não fossem as regras do jogo, é tão vazio que uma mão, assim, um dedo atravessaria o outro, né? É porque existem regras do jogo e porque existe a informação das partículas que a coisa se comporta, é a forma construtiva, né? Aliás, outra coisa que a gente não comentou, mecânica quântica. Muita gente fala mecânica quântica e fala física quântica. Física é o nome da ciência. Mecânica, as duas servem, mas mecânica é porque ela descreve o mecanismo de funcionamento. Então existe a mecânica newtoniana, a mecânica relativista, a mecânica quântica, mas tudo faz parte da física, que faz parte da ciência, né? E, de qualquer forma, então... Só dar uma coisa aqui para o pessoal, a gente desativou aqui os comentários, mas a gente vai ter, né, um espaço, não hoje ainda, mas essa semana, só para responder perguntas que ficarem aí, né? Então acompanhe aqui com a gente. Hoje foi só o primeiro dia, muita informação, muito legal. E muita gente fez perguntas bem legais aqui que eu estava lendo, né? Eu gosto de ver a interação do pessoal, né? Então, acabo deixando os comentários. Mas fizeram perguntas bem interessantes. Mas, assim, pessoal, não se preocupe, a gente vai ter um espaço para responder. Porque, assim, na hora, a gente tem que passar tanto conteúdo que, se a gente parar para responder uma pergunta, a gente pode desfocar ali, né? Mas vai ter o espaço para a gente responder pergunta, né, Mário? Eu tenho uma sugestão, May. De repente, a gente podia começar o dia amanhã, antes de entrar no tema principal, responder uma ou duas, para não deixar totalmente para trás. A gente rapidinho responde alguma e depois entra no tema, porque a gente também acabou tendo um grande preâmbulo hoje, que amanhã a gente já vai dar mais que uma continuidade, né? Então, a gente podia começar respondendo pelo menos uma questão que veio aí do pessoal que está seguindo. Se você fica à vontade para escolher qual foi. Ah, legal. Então, olha, alguém fez uma pergunta, acabou de fazer uma pergunta, antes de Manda eu ver. desativar, que eu achei muito boa e até queria comentar aqui e você concluir aí com a sua contribuição a respeito dessa pergunta. A pessoa perguntou que entendeu, mas o experimento do dupla fenda, mas como que isso se aplica na nossa vida, né? Assim, colocando aqui o que eu entendi, né? O que eu entendo do experimento da dupla fenda, como você mesmo observou, que quando deixava o negócio fluir sozinho, sem ninguém observar, a partícula se comportava como onda, fazendo padrões de interferência, mesmo sendo uma a uma lançada. Como é que você lança uma partícula e aparece um padrão de interferência na parede, ou seja, várias? E aí, quando eles colocavam os sensores para observar, para saber como que ela estava se comportando, aí ela se comportava do jeito esperado pelo observador, porque o observador, naquele momento, estava esperando que se comportasse como partícula, né? Como matéria. E aí ela se comportava exatamente como o observador esperava. Então, assim, ao meu ver, esse experimento mostra que a consciência, ou seja, a consciência do observador esperava que a partícula se comportasse como partícula e não como onda. Então, claro que ele vai. E, ó, só um exemplo, recentemente fui para a minha consulta de pré-natal, né? E aí meu marido entrou no estacionamento, ele disse, eu vou entrar, mas eu já sei que não vai ter vaga lá, porque nunca tem. Aí eu disse, mas você já está falando. Aí quando a gente entrou, não tinha vaga. Aí eu disse, olha, você falou, não podia ser diferente, porque você determinou que não ia ter vaga, entendeu? Então, só usando... Você já deu seu comando. Da consciência. Então, a pergunta é fundamental, totalmente. Agora, sim, uma coisa que precisa ficar clara para todos é que em 1 hora de tempo, que a gente está aqui para descrever um pouco da física quântica e do experimento da dupla fenda, o cara não vai esperar sair daqui diplomado e fazendo mágica por aí, ok? E se eu chegar aqui e falasse para vocês que isso é fácil e simples, não é, vamos dizer, não é que seja difícil, mas assim, até você ter um entendimento a nível de ser, de incorporar estas coisas, né? Até tem coisas, efeitos que você consegue, vamos dizer, mais simples, né? Ou de menor porte, que você pode aplicar. Mas assim, você tem que ter uma compreensão um pouco maior,
para entender o que você está fazendo. Agora, tem uma resposta, né? Então, assim, eu digo assim, não é que a física quântica te autoriza a fazer aparecer uma bola de basquete no meio da sua sala de jantar, como alguns dizem, né? Alguns vão dizer que sim. E eu vou dizer para você que isso não é impossível, tá? Porque praticamente nada é impossível, porque o universo é construído de informação. Você está lidando com informação através da mente. Então, praticamente qualquer coisa é possível. Agora, algumas são muito mais prováveis, outras são muito menos. Tá? O sistema ele tem uma regra de funcionamento, né, uma regra do programa de funcionamento, que ele permite algumas coisas com mais facilidade e outras com menos. Porque senão viraria uma bagunça, você começaria a andar no teto. E aí perde a credibilidade do sistema como método de aprendizado. Ok? Agora, voltando ao fio da meada, se você pegar o efeito principal, que bom que ele fez essa pergunta, que essa pessoa fez a pergunta, porque o que acontece, a gente foi cortado e acabou não concluindo, né? Mas assim, quando você... a explicação que os físicos quânticos materialistas dão é que o que existe não é a partícula, é uma nuvem de probabilidade da posição, da velocidade, do giro daquela partícula, que aquilo é uma nuvem. Então aquela nuvem de probabilidade, enquanto você não está medindo para ver se passou por um lado ou por outro, passa aquela nuvem de probabilidade de uma única partícula, e a nuvem de probabilidade interfere uma parte com a outra e acaba causando interferência lá, se você não está medindo. Então isso é como eles explicam, não é? Agora, a verdade é que assim, a gente volta para aquela questão da renderização, né? O que não está sendo olhado, observado, não está sendo renderizado. Então ele tem um comportamento de uma determinada forma. Mas o que eles, voltando à explicação da física, eles têm aquela nuvem, né? Agora, se você puser o medidor, o que acontece? O medidor vai estar ou passou de um lado ou passou do outro, ele não mede a nuvem. Então você está olhando, observando, querendo ver por onde passou a partícula. Aí o sistema responde a você colapsando essa nuvem de partículas, essa função de onda, né? Colapsando em uma partícula, né? Renderizando a partícula, e aí passa a partícula pelo buraquinho. Ou passa pelo outro buraquinho, ou passa pelo outro buraquinho, ou passa pelo outro. Enquanto você estiver medindo e olhando o resultado, ela continua colapsando essa função de onda, essa nuvem de probabilidades, e transformando em partícula e começa a mostrar resultado lá, duas faixinhas como se fosse partícula, ok? Como se fossem partículas maciças. Quando você retira o medidor, ou para de olhar o resultado da medição, ela volta a se comportar como nuvem, como onda, e não colapsa, entendeu? Por isso que forma um padrão de interferência. Como é que isso impacta a pergunta que nos foi feita? Colapso de onda. Por isso que muita gente diz que precisa colapsar a onda para fazer as coisas acontecerem. Por quê? Estão usando a associação com a física quântica no universo das partículas infinitamente pequenas. O que ocorre ali? Aquilo que era uma nuvem de probabilidades, né, de acontecer alguma coisa, da partícula estar num lugar ou no outro, ela é colapsada no momento em que é medido. E o que você está fazendo com a sua intenção? A intenção do ser que você é, daquele que está no comando, né, do jogo, do seu jogo, da sua vida. Com aquela intenção você está colapsando as coisas. Então você está renderizando uma realidade, está aumentando a probabilidade de algo acontecer. E quando a coisa acontece, a probabilidade vira 100%. Então você vai intencionando que algo aconteça, e até que quando acontece, colapsa a onda. Então, assim, a grosso modo, é essa a explicação. A intenção, aí existe a nuvem de probabilidades a respeito de qualquer aspecto da vida, digamos assim, que algo precisa ser definido na vida, né? Decisões. Então, existe uma nuvem de probabilidades. E a intenção da consciência observadora que está interagindo com essas probabilidades, determina qual vai ser o resultado, seria a intenção, porque eu dei o exemplo aí do estacionamento, né? Sim. Imagina, nós estávamos no carro indo para consulta. Então, onde sempre vamos, aí meu marido já, antes de entrar, já existia uma probabilidade de ter ou não. Ele já fechou as portas para ele mesmo. Exato. Existia uma probabilidade de ter ou não vaga. Poderia ter vaga.
Mas como ele disse, a intenção dele, a crença dele foi: nunca tem vaga nesse estacionamento, eu vou entrar, mas eu já sei que nunca tem vaga. Ele entrou e não tinha vaga. Então, assim, Já é um dado. né? Então, assim, Por isso que crença. Exemplos do dia a dia para ficar fácil de entender, entende? O Tom Campbell costuma dizer o seguinte, que não existe crença boa. Não existe tal coisa como uma crença boa. Não existe. Existe, segundo a PNL, que eu estudei também profundamente, quer dizer, existe uma crença que pode ser um pouco melhor que outra. Aí você tem uma crença de um traumatizante, você vai lá e substitui por uma crença que alivia aquele trauma. Mas, assim, nenhuma crença é boa. O que você tem que substituir? Evita ter crenças, seja cético e com a mente aberta. E quando você aprende que algo funciona, você sabe que algo funciona. Não é mais uma crença, porque você viu funcionando 10 vezes, 100 vezes, e você sabe que aquilo funciona. Então, assim, até lá, não tenha crença alguma. Tenha a mente aberta. Né? Não vai dizendo para você que não vai ocorrer. Porque se você disser que não vai ocorrer, você está certo, não vai. Né? Existe uma frase famosa do Ford que é isso. Se você acredita que isso vai ser assim, você está certo. Se você acredita que não vai ser assim, você está certo também. Né? Você, de qualquer forma, está certo. Porque você já tem aquela crença, ela te fecha, ela te bloqueia. Okay? Agora, existe, né, todo um percurso de você desenvolver isso. Algumas pessoas já têm isso de uma forma mais natural, né, um talento mais natural, sabe? Sei lá de onde veio essa... Por exemplo, a minha esposa, ela é ótima com isso, né? Ela pensa num negócio assim, de repente, quando vê, do nada, você cai para trás de ver as coisas, né? Mas assim, eu tenho que, assim, eu tenho aquela crença de que tem que trabalhar um pouco, fazer um esforço para a coisa acontecer. Né? E aí a coisa é do jeito que eu consigo. Mas eu mesmo assim já... Mas tudo bem, Mário. Mesmo assim, eu já fiz umas mágicas. Porque assim, a gente pode ver, porque a física quântica não dá tantas explicações no nível macro, ela dá explicações no nível micro. E eles alegam que só vale para o nível micro. Então a realidade do micro deve ser no outro planeta, porque aqui é o nível macro, então para cá não serve. E a física digital, ela já explica perfeitamente isso, né? Que você está trabalhando com um campo de probabilidades futuras, ok? Cada evento futuro, numa direção, na outra, cada escolha possível que você e todos nós tenhamos, elas geram probabilidades futuras de ocorrências. E o que você está fazendo é aumentar a probabilidade de que determinada possibilidade ocorra o quanto antes possível para você. Por exemplo, entrar lá e encontrar uma vaga de estacionamento. Eu tive um caso aqui comigo e foi impressionante. Para mim, sabe aquele caso que é o carimbo final? Eu tinha um problema que eu sou síndico de um edifício e tinha uma bomba que tinha quebrado no litoral, no meio do Natal, lá, e tinha que resolver aquilo. Eu fiquei sabendo numa sexta-feira à noite, né, e tinha que resolver porque senão tinha o risco do prédio ficar sem água. Aí eu saí atrás, fui ver, descobri, ver as oportunidades, aí fiz o meu melhor, cotei, coloquei pedido, não sei o que... Bom, quarta-feira coloquei pedido, mas o cara falou, olha, não existe a menor chance de nada em antes de 20 dias, porque as fábricas estão todas fechadas. Isso o vendedor, né? Aí eu falei assim, olha, meu amigo, eu não quero saber o que você tem para me dizer. Eu já estou aqui, já coloquei o pedido, vou pagar, faça o seu melhor e encontre essa bomba aí em algum lugar. Bom, tudo bem. E falei para mim, eu fiz o meu melhor. Em 3 dias eu estava com o problema resolvido até o que eu podia fazer. E aí fiquei tranquilo, quer dizer, como o pessoal diz, larga, né? Fiquei tranquilo, fiz a minha parte, fiquei torcendo para resolver, mas tranquilo, porque eu não tinha mais nada que eu pudesse fazer, exceto querer que aquilo acontecesse. A parte física eu já tinha feito. Bom, no dia seguinte, eu falei disso na quarta-feira com ele, na quinta-feira ele me liga avisando que apareceu uma bomba. Aí eu falei para ele, puxa cara, que bom, você conseguiu. Ele falou assim, ele foi super honesto. Outra surpresa que eu tive, né? Porque vendedor quer vender para você, que fez um bom serviço. Ele falou, não, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sei o que aconteceu. Essa bomba não sei de onde veio, mas ela está vindo para cá. Eu mandei um contato lá, eu entrei em contato da fábrica lá de vendas, eu não sei o que aconteceu, ele está trazendo, me disse agora que está trazendo a bomba para mim. Eu falei, ótimo, problema resolvido. Então, assim, eu materializei uma bomba. O que eu fiz? Eu fiz ela aparecer na minha frente, não tão literalmente, mas ela veio de qualquer lugar. As fábricas estavam fechadas, os caras já não tinham mais, ele já tinha me dado 20 dias mínimo para resolver o problema. E depois que eu coloquei o pedido, no dia seguinte ele trouxe a bomba.
né? Ela literalmente é como se tivesse vindo do nada. Então, assim, você não tem que saber, né, quem produziu, quem montou, quem transportou, não importa, ela vai vir. Né? Da onde vem, como vem. É porque assim, o sistema vai garantir, para você não perder a credibilidade no sistema, que a coisa apareça de um jeito razoável. Para o vendedor, foi o vendedor da fábrica que trouxe. Ele não sabe de onde ele tirou. Né? Tem N explicações possíveis. De repente alguém desistiu, e era uma bomba igual a que eu precisava, sei lá, mas era muito mínima a probabilidade. Mas assim, parece que veio, né? Um dia alguém fabricou, estava na mão de alguém, alguém trouxe e chegou para mim. Mas a probabilidade que eu tinha de ter ela em menos de 20 dias era quase zero. E ela, pumba, virou 100%, colapsou, renderizou a droga da bomba na minha frente em um dia. Né? Então, assim, eu entendi o que você falou. Mas assim, Mário, exatamente esse exemplo que você deu da bomba, de como você materializou, renderizou essa bomba de água que você precisava e parecia impossível, né? É exatamente assim que a gente sempre ensina aqui no canal, que não é uma coisa que eu vou fazer um abracadabra, apareceu, mas que o universo, quando eu falo universo, é o sistema, né? É porque virou uma linguagem, né? O universo. Vai criar as oportunidades e os acontecimentos. As pessoas que precisam vir, virão. As oportunidades que precisam acontecer para que aquilo que você está intencionando venha a se materializar, a acontecer. Né? Então, na verdade, é a forma que o nosso sistema aqui na Terra, que é esse sistema aqui que a gente está vivendo, funciona. Então, assim, aqui, talvez no mundo dos sonhos, por exemplo, onde a gente sonha, que é outro sistema, né? Quando a gente está sonhando. Sim, é outro nível de realidade. É outra realidade. Lá, as leis são diferentes das leis daqui. Exato. Lá, eu posso ver um unicórnio voando e aparecer na minha frente e tal. Aqui, as leis são outras, um pouco mais restritas. Mas por que são mais restritas? Porque o ser humano ainda não tem o nível de consciência para ter uma liberdade de poder. Imagina se todo mundo tivesse o poder do Superman. E já se matam sem ter. Imagina tendo. May, a sua descrição está perfeita, porque isso é exatamente o que o Tom descreve. Isso aqui é uma escola básica para consciências básicas iniciantes. É como se fosse um kindergarten, uma escolinha primária básica. E assim, você não dá, numa escola básica, você não deixa para a criança brincar armas carregadas e armadas. Vai dar problema. Você não deixa tomadas desencapadas para ela enfiar o dedinho dela. Entendeu? Assim, a gente às vezes vai ficar ofendido no orgulho de saber que a gente não é esse avanço todo que a gente imagina que é, mas quem está pensando isso é o ego. Porque quem nós realmente somos, né, talvez tenha uma consciência melhor de saber que nós não somos essa maravilha que o nosso ego deixa a gente pensar. Né? Então, assim, isso é um ambiente com muitas restrições, não é para nos aprisionar, porque também tem outra classe de pessoas que acaba pensando que nós estamos aprisionados e precisamos nos libertar daqui. Imagina se as crianças na escolinha básica estão lá do engradadinho, com os brinquedinhos, imaginar que tem que hackear a grade para fugir do sistema. Quer dizer, ela vai para o meio da rua e vai ser atropelada. Né? Então, assim, isso aqui é um ambiente ótimo, com restrições, para que a gente tenha a oportunidade de aprender, evoluir, e habilidade para ter domínio desse comando que a gente, no fundo, tem sobre a realidade. O seu exemplo é perfeito. O sonho é um outro frame de realidade. Você, quando está no sonho, você não tem as restrições dos padrões físicos da programação que a gente tem aqui. Você pode voar, você pode atravessar a parede, né? Você pode ver a qualquer distância, você pode fazer qualquer coisa que a sua imaginação permita. O que você conseguir imaginar, você consegue executar no sonho. Por quê? Porque no sonho tem muito menos restrições e você também não está correndo nenhum perigo ali. Vamos dizer, aquele personagem no sonho é totalmente uma situação vivida fictícia. Aqui ela parece muito mais sólida. Se você entrar na frente de um trem, mesmo porque ele é constituído pela consciência, ele vai te atropelar. É regra do jogo. Ele vai te amassar. Então, assim, você tem que entender como é que o jogo funciona e como melhor utilizar
as regras do jogo para andar nos vãos do jogo de uma forma, né, e compreendendo bem as regras, ter alguma chance de jogar bem. Como é que alguém vai jogar bem um jogo que ele não entende as regras de funcionamento? E mais, quando você se desenvolve, você acaba tendo algum acesso a estas ferramentas de otimização das probabilidades dos acontecimentos, ok? Isso é importantíssimo. Isto, a física quântica não vai te dizer. A física quântica te dá uma pista de que isso é possível porque a consciência influencia na matéria. Porém, a física digital te explica esses mecanismos de influenciamento do aumento das probabilidades dos eventos possíveis futuros. Inclusive vai ter a ver com o nosso tema de realidades alternativas, né? Universos alternativos. Muito assunto ainda essa semana, hein, Mário? Olha só, a gente ficou com uma live de 1h30, olha! Foi uma live dividida em duas, né, aqui no Instagram, e foi pro IGTV, então vai ficar legal para o pessoal assistir de novo. Só que vai ficar duas lives no IGTV, a parte 1, que é 1 hora de duração, e a parte 2, que vai ficar aí com uns 30 minutos. Né? E só lembrando aqui, Mário, do nosso workshop, quem gostou aqui da dupla Mai e Mário, né? Gostou da interação? Olha, nós somos MMs. Quem gostou da nossa interação, da dupla Só falta passar um chocolatinho na gente agora. Exato, é só lembrar dos MMs. Então, quem gostou, né, do nosso bate-papo, quem gosta da nossa interação, pode fazer parte do nosso workshop, né, o Despertar, que realmente é conteúdo, muito conteúdo legal, e tem a parte da interação com as perguntas e respostas, que eu acho maravilhoso, porque às vezes a dúvida de quem está assistindo está lá, sendo respondida, né, perguntada por mais alguém. Então, assim, conheço o workshop Despertar, foi muito legal, conteúdo, tem os slides que a gente usou em PDF para a pessoa baixar, e é realmente um conteúdo de grande qualidade. E o nosso objetivo com o workshop, desde o início, quando a gente conversou para bolá-lo, foi para ajudar as pessoas a despertarem, a expandirem a consciência, porque está certo o seguinte, ninguém pode expandir a sua consciência por você. Agora, a gente pode ajudar trazendo informações e vivências, né, esclarecendo dúvidas, para que determinadas fichas caiam para você. Porque se você não experimenta nada, as fichas não caem. Só por um acidente que elas vão ocorrer. Né? E se expondo a esse tipo de experiência que a gente teve no workshop, com essas duas ideias vindo de direções bem diferentes, e levando para o mesmo conhecimento, eu achei assim, excepcional. E a gente sabe, você viu, a reação das pessoas foi muito fantástica, o carinho. E essa sessão de perguntas e respostas é como você disse também, né? Foi uma sessão grande para a sua parte, depois outra para a minha, então teve muita coisa que a gente talvez não tivesse podido esclarecer, mas que, em função de levantar as dúvidas, acabamos tendo a oportunidade de discutir também, e pode ser a dúvida de mais alguém aí que está nos assistindo. E assim, é um bom material de estudos. E vale lembrar que o acesso é vitalício, né? Uma vez que a pessoa adquiriu o acesso, o workshop fica sendo seu para a vida, né? O que eu não tenho nenhum dos outros meus cursos. É o único que eu acesso a vitalício. Os outros meus cursos são 1 ano só de acesso. E esse é o vitalício, para que a pessoa possa realmente estudar, ver, assistir novamente, quantas vezes ela quiser ao longo da vida. E qual que é a importância disso também, meio de chamar a atenção? Assim, a gente pensa, eu já fui muito, 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 muito ignorante. Né? E assim, quanto mais ignorante eu era, mais eu me achava gostoso. Né? Isso é uma lição que eu aprendi terrível. Né? Quando eu descobri o tamanho da minha ignorância, eu fiquei tão decepcionado. Mas, assim, me fale que às vezes eu olho para mais do passado, eu fico assim, não acredito que eu falava isso. Pois é, a gente lembra das besteiras e tem vontade de sumir das coisas que a gente falava. Mas assim, essa possibilidade de expansão, ela é real, ela é bacana. E outra coisa que acontece é o seguinte, você nunca, uma coisa que você acaba descobrindo, e que foi o motivo de eu ter levantado essa questão da minha ignorância, é o seguinte, é que você nunca
você vai crescendo, experimentando e aprendendo, e você nunca é a mesma pessoa que você era um minuto atrás, um segundo atrás, uma hora atrás, um dia, muito menos há 20 anos. Se você olhar para quem você era 20 anos atrás, você não se reconhece. Teoricamente, não tem nada a ver. Salvo que você tenha Eu ficado... diga de mim também, quando eu olho há 5 anos atrás, outro Não, ser humano. não, é assim. Eu falo assim para as pessoas: se você falasse para mim 10 anos atrás um negócio desse, eu saía me estapeando com você. Agora, o que acontece? Para que eu citei isso? Essa questão da oportunidade de você rever é o seguinte: você já revê de imediato. Quando você viu o conjunto do negócio, você volta e começa de novo. Isso também vale para os livros do My Big Toe. É muito interessante isso. Uma coisa é você ler pela primeira vez, outra coisa é você ler a segunda vez. E depois de algum tempo que você se expôs a várias outras situações onde você aplicou aquele conhecimento, quando você volta, você continua encontrando coisas lá Exato. dentro que você E não você entende na aprende primeira sempre mais e passada. mais. Por isso que essa questão que você fez de acesso vitalício aí é super útil, não é uma questão de você ficar repetindo. Né? Exatamente. E assistir várias vezes, cada vez que a gente assiste uma mesma coisa, principalmente conteúdos como esse de expansão de consciência, assuntos tão Que são profundos, profundos. você aprende mais e mais, você vai expandindo. Né? Por exemplo, após, eu tenho certeza que quem acompanhou com coração aberto, mente aberta, essa nossa live aqui, já vai sair diferente do que entrou, já vai sair um pouco diferente. E cada vez que assistir mais conteúdos, a repetição, né? A repetição, ela que reprograma. Até mesmo dentro do assunto reprogramação mental, diz a neurociência que só tem duas formas de programar a mente, né? Que é através de depois que você ficar adulto, né? Porque quando é criança, o subconsciente está abertão lá, só recebendo, uma esponja. Mas depois que fecha, depois dos 7, 8 anos de idade, é o que eu digo, eu tenho um filho de 8, né? Tá indo para 9 e ele já tá todo cheio de vontades. Todo numa fase pré-adolescente que Peraí que ainda vai entrar na não adolescência, era peraí. tão fácil, não era tão. Não, eu lembro, eu digo, mas era mais fácil convencer ele antes, agora que ele já está numa. O subconsciente dele fechou, a mente consciente já está me rebatendo. já tenho que ser mais persuasiva. Mas assim, Mário, você exatamente esse benefício que o workshop Despertar tem, da pessoa acesso vitalício, assistir quantas vezes quiser, interagir quantas vezes quiser, isso daí realmente ajuda muito mesmo, porque ou você reprograma a mente depois que ela fecha, né? Depois que o subconsciente fecha, com um grande trauma, que é um evento único que causa um impacto emocional muito grande. Eles dizem que pessoas adquirem uma reprogramação por um trauma, ou pela repetição. E a gente não quer traumatizar ninguém, só repetir. Não traumatizar, só repetir. Tem gente que não tem paciência por coisas que às vezes são repetidas também, mas elas são extremamente úteis. Como você disse, a repetição ela vai ampliando e vai fixando. E ela realmente permite você chegar mais lá quando você já tem uma, vamos dizer, que nem eu, já estou com. Agora acabei de fazer 60 anos, estou com. Tem que manter agitando para não deixar cristalizar. Nossa, mas tá novão ainda, Mário. Olha aí. Dava bem menos. Então é isso. Vamos nos despedir aqui das centelhas, que essa semana, hoje foi só o primeiro dia. Amanhã, qual o assunto que a gente vai falar amanhã? Eu tô sem a programação aqui. Eu não lembro também de cabeça, mas está tá compartilhado. Amanhã é colapso de onda e gato de Schrödinger. Amanhã é o dia do gato de Schrödinger e do colapso de onda. Não esquece de perguntar para sua amiga. Oi? Não esquece de perguntar para sua amiga a pronúncia do Schrödinger aí. Sim, a minha amiga Planck fala para mim. Eu vou perguntar para ela como é que pronuncia esse nome, tá? Então a gente vai se ver amanhã nesse mesmo horário, 12h45, para mais um bate-papo bem legal.
onde o Mário vai explicar pra gente aí esse gato, essa história desse gato. O que... E o colapso de onda. A gente falou um pouquinho do colapso de onda, Isso, né? isso. Brevemente, porque tinha a ver com a pergunta que o rapaz fez realmente, que fazia sentido falar um pouquinho, mas a gente fala mais amanhã com mais tranquilidade. E aí entra mais nesse assunto. Por isso que a gente também programou os assuntos de uma forma sequencial, para que ele pudesse nos ajudar, mas tinha que passar pelo básico para poder chegar neles, né? É isso aí. Vamos ver como vai ficar o nosso tempo, porque a gente poderia deixar uns 5 minutinhos do final para responder umas 2 perguntas, né? Aí a gente libera os comentários para responder perguntas. Mas de uma Ou então forma... outra coisa que eu posso fazer é o seguinte, eu posso enxugar um pouco mais na explicação, porque vão ser pontos mais objetivos, e deixar mais espaço para perguntas e respostas, que eu acho que vai ser bem interessante para as pessoas. Ah, legal. Então a gente vai fazer assim, galera, para não ficar, né? Porque tem gente que gosta dos comentários ativos, tem gente que não gosta. Eu vou ser sincera, eu gosto dos comentários ativos porque eu gosto de ver o que o pessoal tá falando, né? Beleza. Se tá gostando, mas a gente tá feliz de ver os coraçõezinhos aqui, né? Mas vamos fazer assim então, Mário. Aí amanhã a gente, primeiro momento, a gente dá um oi, começa a falar do assunto e aí deixa um horário para responder perguntas, ativa os comentários e a gente começa respondendo umas perguntas no final. Tá bom? Perfeito. Então vamos lá, né? Então até amanhã. Meus profundos e sinceros agradecimentos a você e à audiência nossa aqui, porque é um prazer estar conversando com vocês e trazendo essas informações aí. Espero que sejam úteis, tá bom? E à medida que a gente for recebendo as perguntas, vamos direcionando para tentar ajudar da melhor forma possível. Um abraço a todos. Um abraço, Centelhas, um abraço, Mário. Muito obrigada. Então a gente se vê amanhã, a gente segue amanhã, que ainda tem vários dias de live aí. Olha, haja conteúdo essa semana aí. Ou sai entendendo essa física quântica, ou não sei mais o que fazer, né? Ou então se anima para pegar nos livros aí e aprofundar mais ainda, né? Aprofundar mais aí. É isso aí. Até Valeu. mais, Mário. Tchau, gente. Até mais, Meire. Tchau, Elsa. O Elcio está aqui do lado. Isso, a memória é nosso suporte, é a produção. Ele fica aqui falando do horário. O horário. Eu tô precisando de uma dupla dele aqui, para me ajudar também com a minha memória. Um apoio aí. Senão eu tenho que consultar as minhas anotações aqui. E tá bom, então. uma coisa que eu ia esquecendo. Eu vou deixar o link dos artigos do site MyBigTool, né? MyBigTool Brasil, que fala sobre a dupla fenda, aqueles links que você me passou. E nesses links lá no artigo, vocês vão ter acesso a fotos, as imagens que ajudam a ficar mais didático, tá? Nós vamos colocar no nosso grupo do Telegram, tá bom, gente? Então, quem faz parte do Telegram já vai receber lá. Quem não faz parte ainda, convido para fazer parte, porque lá sempre tem conteúdo para ir distribuindo para vocês. Então, tá bom, May. Eu vou te fazer uma sugestão, então. Desculpa, só fechando. Lembrando, eu vou passar o link também do e-book gratuito lá, porque também tem outras informações sobre esse tema aqui, diretamente lá no e-book, que podem ser úteis também, tá bom? Também. A gente vai passar também essas informações do e-book de física quântica e física digital, né? Que tem um e-book gratuito. E consciência. No nosso Instagram, né? Também e vamos deixar todas as informações lá no nosso Telegram, que fica mais fácil. Porque aqui no Instagram, a gente não consegue compartilhar link. Aí fica difícil. Aí a gente vai compartilhar no nosso Telegram, tá bom? Mais conteúdo para o pessoal aprofundar os seus estudos na física quântica. Beleza. Então é isso, até mais. Até mais, tchau. Não, eu ia comentar o seguinte, como esta questão do like aí também, eu agradeço para quem nos assistiu, se puder passar, nos seguir, dar um like lá também no MyBigTool, no Instagram do MyBigTool Campbell, eu agradeço também, porque, como você falou, acaba ajudando a gente a circular as coisas um pouco mais, tá bom? Muito obrigado a todos. Pode fazer pergunta pro Mário lá, ó, Mário, vai ficar cheio de perguntas para responder lá, no MyBigTool. Tá bom, valeu. Até mais, tchau. Até mais, tchau. Encerrar agora.